Eu estive aqui com 8 meses de gestação e hoje eu tô com a minha promessa ali, a minha família. Eu agradeço a essa igreja por mais uma oportunidade, agradeço a Luana pelo convite. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Jonas. Enquanto você vai abrindo, eu sou a Gabriela, meu esposo é o Igor, meu filho é Manuel, minha filha é Maria Clara. Nós somos ovelhas do pastor Rodrigo, pastora Graciele, da Igreja Novo Tempo. Estamos aqui debaixo da bênção dos nossos pastores, amém? Porque ovelha anda debaixo da bênção, amém? Quem é ovelha aqui, diga glória a Deus. Amém. O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Jonas capítulo 1, essa palavra é bastante conhecida. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para nos contar nesta noite, para tratar conosco nesta noite. Eu preguei sábado na consagração da minha igreja e o meu esposo falou assim: prega algo que você já sabe, algo que você já pregou. E eu falei assim, mas o Senhor tem algo diferente. E eu pedi para o Senhor que todas as vezes que Ele me der a oportunidade de levar a palavra, se eu tiver que repetir a palavra, que Ele trate de uma forma diferente com a igreja. E hoje estou aqui repetindo a palavra que eu preguei sábado na consagração da minha igreja. E eu creio que o Senhor vai falar diferente. Eu creio que o Senhor quer tratar com esta igreja nesta noite. Eu queria te pedir totalmente a sua atenção nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, ó Pai amado e querido, neste momento, Senhor, eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos, eu entrego a minha vida. Senhor, eu te peço, ó Pai, por causa da Tua palavra, acampa os Teus anjos ao redor dessa igreja. Ó Deus, não deixe que nenhuma distração, nenhum espírito contrário venha tirar a atenção dos Teus filhos nessa hora. Te entrego, Senhor, a minha vida, que diminua eu e que cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. O tema dessa mensagem é: o chamado pode te custar a vida. Jonas, todos aqui conhecem a história de Jonas. Todos aqui conhecem Jonas porque você já passou por uma EBD, você já passou por uma escola Kids. E todos aqui conhecem a palavra de Jonas. Jonas era um profeta, a qual tinha o Senhor como seu Deus, mas quando ele recebe uma ordem do Senhor, ele tenta fugir. E eu já quero te dizer nesta noite que não fuja daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Eu estou falando muito alto porque minha voz, irmão, já é alta. Se tiver muito alto, vocês falam, abaixa. Então, Jonas recebe uma ordem do Senhor e ele tenta fugir do Senhor. A ordem para Jonas é: vai até a cidade de Nínive, profetiza lá sobre eles. Mas Jonas não foi para lá porque Nínive era uma cidade que estava em pecado, era uma cidade em que ele tinha que ir profetizar algo que ele não queria. E Jonas, ele tenta fugir de perto do Senhor, ele tenta ir para longe, ele tenta ir. Deus manda Jonas ir assim, mas Jonas vira a esquina. E muitas das vezes é assim que nós fazemos. O Senhor nos manda ir nessa direção e nós queremos voltar para trás. O Senhor manda nós irmos para a frente e nós queremos ir para o lado. Nós queremos fazer a nossa vontade. Mas eu vim aqui para te dizer nesta noite, se você disse, eis-me aqui, Senhor, você tem que fazer a vontade do Senhor. Quando nós dizemos sim para o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor,
Senhor, não é a minha vontade, não é o meu querer, é a tua vontade, é o teu querer. Mas muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, queremos fugir da responsabilidade, porque Nínive era uma cidade em que estava em pecado. Nova Iguaçu pode ser uma cidade que está em pecado. Às vezes você está pedindo para o Senhor te levar num novo nível, num novo lugar para fazer missão, mas o que o Senhor te chamou para fazer primeiro é aqui em Santa Rita. O Senhor te chamou primeiro. Eu costumo dizer que o nosso campo missionário, ele começa dentro da nossa igreja, porque se eu não sirvo a minha igreja, eu não consigo servir a outro lugar. Se eu não sou uma ovelha obediente na minha igreja, eu não vou ser ovelha obediente a lugar nenhum. Então, se o Senhor nos chamou para ficar aqui em Santa Rita por enquanto, meus irmãos, tem muita obra para fazer neste lugar. Santa Rita precisa ser do Senhor, Vila Iguaçuana precisa ser do Senhor, e eu profetizo que nós vamos ganhar esse lugar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui juntamente com a tua igreja para ganhar Santa Rita, para ganhar Vila Iguaçuana. Nova Iguaçu é do Senhor. E às vezes tem muitas coisas para fazermos dentro da nossa casa espiritual. Varrer, cuidar do irmão e visitar o irmão, e nós não queremos fazer. O Senhor prometeu às nações, Ele vai te levar às nações. Mas primeiro Ele quer te tratar no ambiente em que você está. Se o Senhor te prometeu a levar um novo nível, eu quero te dizer nesta noite, não tem como ir para um próximo nível se você não obedece aonde você está. Não tem como alcançar um novo nível sem ter obediência. Não tem como eu ir para um novo nível se eu não obedeço à minha liderança espiritual. Não existe isso. Você pode até ir, mas não vai dar certo. Você pode até ir, mas você vai voltar. Porque o filho, ele conhece a casa do pai, amém? Então Jonas vai, ele paga a sua passagem, pega um navio. Ele pega um navio e ele vai em direção à cidade de Jope, né? Isso. Ele vai para Tarsis e ele paga a sua passagem e embarca nesse navio. E quando Jonas embarca nesse navio, tem lá os marinheiros, tem cargas e começa a ventar forte. Um vento forte começa a soprar. Eu vou beber água, vocês vão dando glória. E nesse navio tem os marinheiros, tem Jonas. Deveria ter outras coisas, outras cargas. E o vento começa a soprar. O vento começa a soprar forte. A tempestade vem forte. Por que a tempestade vem? Porque o Senhor coloca a tempestade. E por que o Senhor coloca a tempestade? Porque existia um desobediente ali. Existia uma pessoa que estava ali e não estava cumprindo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E ele tentou fugir. E quando ele tenta fugir, ele vai. A responsabilidade de passar pelo vento, de passar pela tempestade era somente de Jonas. Mas Jonas vai lá e coloca outras pessoas em risco. Coloca a vida de outras pessoas em risco. Muitas das vezes nós achamos que estamos passando vento, passando tempestade, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Aí nós colocamos a culpa no diabo, porque é muito fácil culpar aquele que já está sujo, aquele que já tem a culpa de tudo. É muito fácil, mas nós não reconhecemos que às vezes o que estamos passando é culpa nossa mesmo, por dizer não ao Senhor ou por desobedecer ao Senhor. Ah, mas o vento está soprando lá em casa, é porque eu me levantei para fazer a obra e o inimigo ele está furioso. Sim, isso existe. Mas no caso de Jonas não. O vento começou a soprar forte porque Jonas estava desobedecendo. E os marinheiros que ali não tinham nada a ver com isso, estavam pagando por um preço a qual só Jonas tinha que pagar. E isso é culpa nossa, porque muitas das vezes nós incluímos no nosso vento quem não tem que passar o nosso vento. Nós colocamos na nossa tempestade quem não tem que passar a tempestade. E nós incluímos os inocentes, porque às vezes a tua casa está sofrendo porque você está desobedecendo. O seu casamento pode estar sofrendo é porque você não tem se posicionado. Eu não sei em qual área da sua vida, se é o seu ministério que está estagnado, se é a sua
sua vida espiritual que está fria. Mas eu quero te dizer nesta noite, é tempo de se posicionar. É tempo de falar: Senhor, eis-me aqui. A vontade não é minha, a vontade é tua. Então, Senhor, usa-me. E quando o Senhor dá uma direção para Jonas, Jonas vai lá e pega um caminho contrário. E nós crentes somos assim. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos. O Senhor manda entregar um recado e como profetas covardes nós vamos lá e não entregamos. O Senhor manda a gente ir orar pelo nosso próprio e só porque a pessoa fala de você por trás você não quer ir. O Senhor diz perdoa e você não quer perdoar. Eu quero te dizer que você está na mesma posição de Jonas. Eu quero te dizer que quando o Senhor manda você amar, você tem que amar. Quando o Senhor manda você perdoar, você tem que perdoar. Quando o Senhor fala perdão, é 70 vezes 7. Passou é 70 vezes 7, mais 70 vezes 7. Não é fazer o que você quer, é fazer aquilo que o Senhor quer. Não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do Senhor. E o chamado do Senhor, ele nunca vai vir na nossa zona de conforto. Nunca vai ser o que você quer. Se você quer ficar sentado na cadeira, o Senhor vai te chamar para te colocar no altar. Se você tem vontade de ficar só na portaria, o Senhor vai te tirar da portaria. A gente brinca muito, porque quando a gente fala assim lá na igreja: olha, hoje eu quero só ficar sentada. Você, quando vai ver, já está lá na frente entregando, já está lá atrás no mistério. Não tem essa. Não é o teu querer, querido. Quando você diz sim para Ele, é o que Ele quer. Então vai sempre te tirar da sua zona de conforto. Se a sua zona de conforto é ficar sentado, é pegar a Bíblia somente uma vez na semana, o Senhor, Ele vai te chamar para a palavra. Se a tua zona de conforto é ter uma voz bonita, Ele não vai usar a tua voz bonita para louvar. Ele vai pegar aquele que tem a voz um pouquinho ruim aos seus olhos, mas para Ele está ótimo. Então vai sempre contrariar a nossa zona de conforto. Porque Jonas, ele conhecia a voz de Deus, mas ele não gostou da direção. Eu e você conhecemos a voz do Senhor, mas nós não queremos ir na direção que Ele ordena. Vai dando glória. Nínive não fazia sentido para Jonas, porque ela era perigosa, era odiada. Às vezes, Vila Iguaçuana não faz sentido para você, porque todo mundo te conhece. Mas é aqui que o Senhor quer te usar. Ele só tinha uma missão: vai e profetiza. Ou seja, vai e entrega. Mas ele não fez. Ele preferiu fugir. Mas eu quero te dizer nesta noite: não tem como fugir do Senhor. Você pode mudar de bairro, você pode mudar de cidade, você pode mudar de ministério, você pode mudar de nome, você pode mudar de religião, mas Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Existe um caso de uma pessoa conhecida, em que a mãe levou essa pessoa a um centro de macumba. Quando chegou lá, a mãe de santo falou assim: tira ele daqui, porque aqui não é lugar dele. Ei, o que isso quer dizer? A autoridade é do Senhor. Ela reconheceu que lá não era o lugar dele. Ela reconheceu que ali não era para ele. E o que você está esperando para reconhecer que a autoridade maior que está sobre a sua vida é a do Senhor? O que você está esperando? Eu não sei como tem andado o seu ministério. Eu não sei como tem andado dentro da sua casa. Mas eu quero te dizer nesta noite: se está do jeito que está, é por causa de você mesmo. O vento que Jonas passou, a tempestade que Jonas passou, em que ele foi, enquanto, irmãos, estavam os marinheiros lá, lutando, jogando sorte, pedindo ao Deus dele. Sabe o que Jonas estava fazendo? Dormindo. E às vezes é assim que a gente está.
Nós colocamos os irmãos que a gente pede em oração na prova. Enquanto o irmão está lá clamando na madrugada, você está lá dormindo. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite: eu estou te vendo, Jonas. Eu estou te vendo, Jonas. Só pede ajuda se você for guerrear junto. E enquanto eles estão lá jogando sorte, Jonas está dormindo. Só que chega a hora em que eles chamam Jonas, eles perguntam a Jonas, e Jonas tem que falar. Ele fala assim, ó. Eles perguntam assim: de onde vens? Qual é a tua terra? E ele responde: sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele sabia que o mar estava enfurecido, é por causa dele. Ele sabia que quem fez o mar era o Deus dele. Então, se a tempestade estava forte, era por causa dele. E eles vão lá e jogam Jonas, no mar. E ele é engolido por um peixe. A Bíblia diz que Jonas passa 3 dias e 3 noites. E enquanto Jonas está no ventre do peixe, ele está orando. Enquanto Jonas está no ventre do peixe, ele levanta um altar ali dentro do ventre. O Senhor poderia ter tirado Jonas na primeira noite. O Senhor poderia ter tirado Jonas na segunda noite. Mas o Senhor mostrou para Jonas que não era no tempo dele. Jonas precisou deixar o orgulho dele. Jonas precisou reconhecer que errou. Jonas precisou ir para o ventre do peixe. Eu não sei em qual ventre você está. Eu não sei em qual vale você tem passado, em qual deserto você tem passado. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você está aí, é porque o Senhor quer tratar contigo. Deserto é escola para crescimento. Ventre do peixe é lugar para você descer, para você reconhecer. Casa do oleiro é para você ser moldado pelo Senhor. Então não são lugares em que você tem que excluir da sua vida ou que você tem que ter medo de passar por esses lugares. Porque quando nós passamos por um deserto é porque o Senhor quer tratar algo em nós. Quando nós passamos por um vale árido, um deserto árido, é porque o Senhor quer tratar conosco. Quando o Senhor levou o povo de Israel ao deserto, tinha acabado de tirar o povo da terra prometida e mesmo assim o povo reclamava no deserto. O povo começou a reclamar pela falta de comida e o Senhor proveu o maná todos os dias. O Senhor começou a prover tudo aquilo que o povo precisava. Mas eu quero te dizer que o povo só ficou 40 anos no deserto é por causa deles mesmos. Foram 40 anos para 40 dias em que eles perderam indo espiar a terra prometida. E quando eles foram lá espiar a terra prometida, simplesmente ouviram vozes contrárias, ficaram com medo e o Senhor deixou eles no deserto 40 anos. Mas o Senhor proveu, porque eles estavam no deserto e Êxodo 16 diz que eles estavam reclamando, porque eles não no Egito era melhor ter deixado eles no Egito ou ter matado eles lá. Porque lá eles tinham pão, eles comiam fartamente, eles tinham carne. E o Senhor vai lá e proveu o maná para esse povo e mesmo assim o povo questiona. O Senhor tem provido dentro da sua vida, dentro da tua casa, mas mesmo assim você tem questionado a Ele. E se você está nessa situação é por causa de você mesmo. Me desculpa se você não gosta de ser confrontado, mas eu vim aqui debaixo de uma autoridade do Senhor e com muito temer te dizer: se você está na situação em que você está vivendo é por causa de você mesmo. Então Jonas estava no ventre do peixe por causa dele mesmo. Aquele lugar escuro se tornou um altar, onde ele renunciou à sua fuga. Às vezes Deus precisa nos colocar nos ventres de peixe, nos isolar, porque é no silêncio que Ele quer falar conosco. Ele só quer ouvir a nossa voz. Assim como em Mateus 6, Jesus diz: quando tu orares, entra para o teu quarto, feche a porta. Quanto tempo você não tem ido para o seu lugar de intimidade com o Senhor? Quanto tempo à beira da cama não tem sentido as tuas lágrimas descer? Eu não estou dizendo
dizendo lágrimas de tristeza. Eu estou dizendo lágrimas de quando você começa a sentir a presença que você não consegue se controlar e você está lá no seu lugar de intimidade. Quanto tempo você não é íntimo do Senhor? Quanto tempo você só está vivendo no ativismo, você só vem para a igreja, você só busca o Senhor, você só pega a sua Bíblia em dias de culto, em dias de célula. Eu não sei se essa igreja tem célula ou em dias de consagração, em dias de atividade da igreja. Mas eu vim aqui para te dizer nesta noite, o Senhor quer intimidade contigo. O Senhor quer te levar mais profundo, mas para ir ao profundo com o Senhor, você precisa ter intimidade. Eu não posso pedir profundidade se eu vivo uma vida rasa. Eu não posso pedir a ir a um outro nível com o Senhor se eu estou estagnada na minha vida espiritual. Como o Senhor vai te levar para um novo nível profissionalmente se você não tem querido buscar nem o emprego em que Ele te deu? Se você não tem querido servir e fazer com excelência nem dentro do ministério em que Ele te colocou? Ele não vai te levar a um novo nível, Ele não vai te levar a um novo ministério, Ele não vai te levar às nações enquanto você estiver estagnado. E o lugar onde você pensa que vai ser a morte, Deus te ressuscita para o propósito. Quando Jonas obedeceu, vidas foram transformadas. Jonas, depois que Jonas se arrependeu, ele se levantou e foi. A sua mensagem era simples, mas carregada de poder. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida e toda a cidade se converteu. A mensagem do Senhor era para ele: vai e profetiza. E ele foi e profetizou. A Bíblia diz que toda a cidade se converteu, até o rei. Até o rei. E eles entram em um jejum com roupas de panos de saco. A missão de Jonas era simples: vai, profetiza. A missão do Senhor para você hoje é simples: vai e faça o que eu te chamei para fazer. Vai e faça o que eu te chamei para fazer. Porque quando você diz sim ao chamado, o poder de Deus se manifesta através da sua vida. Não tem como eu vir aqui querer falar em línguas, falar em mistérios, profetizar, pregar, se o poder do Senhor não está comigo. Se eu estou aqui não é por causa de mim, é por causa dele. Se você está aqui não foi porque é simplesmente um culto que você tem que cumprir a obrigação e o pastor tem que olhar para a sua cara. Não, você veio aqui porque existe um propósito. Você veio aqui porque você tem vontade de se sentir recarregado pelo Senhor. E eu quero te dizer que não é sobre talento, é sobre submissão. Não é sobre eu saber fazer, é sobre eu querer fazer. Não é sobre eu falar bem, é sobre Ele falar através da minha vida. Não é sobre o que você é sobre o que Ele vê em o que você é. É sobre o que Ele diz. Não importa o que a sua vizinhança diz. Não importa o que a igreja diz a seu respeito. A única coisa que o Senhor te diz é: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu te amo, eu tenho prazer em você. Eu entreguei o meu filho por vocês. Eu te chamei para fazer. Todos os profetas em que o Senhor chama na Bíblia, os profetas não querem fazer, arrumam uma desculpa. Jeremias disse que era novo e não sabia falar. Mas o Senhor disse: antes mesmo de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te designei. Então o que o Senhor está dizendo, eu não quero saber se você não sabe fazer. Eu estou te dizendo, antes mesmo de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te conhecia e eu te chamei. A palavra do Senhor para nós é clara nesta noite. Haverá perseguições, mas Jesus deixa claro que passaríamos por isso.
Haverá pessoas que serão contra o seu ministério. Haverá pessoas que vão achar que você não é capaz. Mas Jesus deixa tudo isso claro. O Senhor não mente. O Senhor deixa claro que no mundo nós teremos muitas aflições. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, se você tem se sentido perseguido, se você tem se sentido massacrado, eu quero te dizer nesta noite: tem de bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Mas o Senhor, Ele só se agrada daqueles que obedecem. O Senhor só se agrada daqueles que obedecem. E obediência é um pilar que precisa andar na vida do cristão como a primeira coisa. Como a segunda, né? Porque a primeira é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E segundo, obedecer a Ele. E quando a gente ama, não tem como não obedecer. Quando nós amamos, não tem como não obedecer. O chamado, ele custa. Custa a nossa vida. Ele custa a sua vida, por quê? Não estou dizendo que é só para a morte. Eu estou dizendo que custa a sua vida porque quando você quer ficar na sua casa, dentro da sua sala, vendo uma televisão, você precisa ir e você vai. Isso custa. Custa momentos com a sua família, custa momentos com o seu ministério. Às vezes, quem faz aí, tem missão e vai para fora, tem o ministério da palavra e vai para outras igrejas e nem sempre pode estar na sua igreja, mas como é ovelha, congrega também, amém? Mas custa muito. Mas eu não estou dizendo de dinheiro. Eu estou dizendo que custa você obedecer e descer. Custa a obediência. Custa. Porque através da sua obediência se manifesta o poder do Senhor. Através da sua obediência se manifesta. Porque quando Jonas faz o caminho de volta, foi preciso Jonas passar por tudo para ele fazer o caminho de volta. Eu creio que depois dessa palavra, você não vai precisar passar por ventos, você não vai passar por vales, por desertos. Porque você vai reconhecer que se você parou de fazer, você precisa voltar a fazer. Você vai reconhecer que se você fez errado, você tem que voltar, pedir perdão. Se você fez errado... Mas, irmãos, eu estou dizendo para você que eu não estou dizendo que você tem que pecar todos os dias, errar todos os dias o mesmo erro. Um exemplo, hoje em dia nós usamos muito a palavra graça, porque graça é favor imerecido. E nós sabemos que o Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados, amém? Mas, se eu sei que eu estou errando e desagradando o Senhor, Ele vai me perdoar. Eu tenho que fazer isso de novo? Mas hoje em dia, a graça. Sim, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é amor. A graça é de graça, mas tem um preço. Tem um preço. Então, se você tem pecado, começa a olhar, porque você não pode pecar mais. Você não pode errar mais. Se você tem chateado o seu irmão, começa a olhar, porque você precisa viver bem. A igreja é um corpo, então não tem como um corpo, não tem como eu, Gabriela, estar aqui pregando para vocês e não estar bem dentro de casa. Porque o nosso ministério é a extensão da nossa casa. Não tem como eu dizer sim para o Senhor e eu querer fazer o caminho de volta. Não tem como, irmãos. Não tem como. E Jonas achou que ele podia fazer o que ele queria. Mas ele reconhece depois, ele tem que passar por momentos, ele tem que passar por ventos. Para ele reconhecer que o Senhor tem algo na vida dele. Para ele reconhecer que uma cidade dependia dele. Queridos, um ministério pode depender de você. Uma cidade pode depender de você. Um bairro pode depender de você. Então não vai ao contrário da direção que o Senhor te deu. Siga em frente, siga em frente. Se o Senhor disse vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se o Senhor disse vai para a direita, vai para a direita. Esquece a tua vontade.
Se Jonas não vai, não se arrepende, essa cidade toda poderia morrer. Mas não, quando Jonas faz o caminho de volta, ele vai e a cidade toda se entrega ao Senhor. Toda a cidade se entrega ao Senhor. Olha o que a sua desobediência ela pode causar, mas olha o que a sua obediência causa. Se o seu pastor disse, vai à casa desse irmão que precisa de oração, vai. Porque ele viu, ele tem uma direção do Senhor para a sua vida. Então eu quero te dizer nesta noite, vai ao encontro do Senhor e faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Jonas quis fugir. Você quer fugir. Você quer ficar atrás das malhadas, mas o Senhor te chama nesta noite. Vem para frente. Aqui é o teu lugar. Sobe no altar, porque aqui é o teu lugar. Ah, Senhor, mas eu não estou preparada. Ah, Senhor, mas ainda não é o tempo. Eu ainda não estou pronta. Não existe eu não estou preparada. Vem porque eu te preparo. Ah, Senhor, ainda não é o tempo. Vem porque eu que sou o dono do tempo. Então não precisa ter desculpas, não precisa ter desculpas. Precisa ter obediência. E o chamado ele vai te custar a vida. Porque Jonas aprendeu que fugir de Deus é mais caro do que obedecer. E Jonas, quando ele entra naquele navio, ele paga por uma passagem. Ele queria pagar por algo que o Senhor chamou ele para fazer de graça. O Senhor só falou para ele, vai. E ele queria pagar por algo que o Senhor chamou ele para fazer de graça. O Senhor chamou eu e você para fazer de graça. Só receba se for oferta, não cobre para fazer a obra do Senhor. É de graça, foi dado de graça, mas tem um preço. E a Bíblia diz também que você precisa ser honrado. Então não fique triste se ofertarem na sua vida, porque a Bíblia diz que aquele que vive da obra, aquele que vive do altar, precisa comer do altar. Mas eu quero te dizer mais uma vez, não pague por algo que o Senhor te chamou para fazer de graça. Não pague só para você fugir da vontade do Senhor, porque você pode estar aonde você estiver, aonde você for, Ele vai te encontrar. O chamado ele pode te custar a vida, a sua vontade, o seu conforto, o seu plano. Mas é justamente aí que o Senhor quer te usar. É na sua zona de conforto que Ele vai te tirar dela. Se você dorme até meio-dia, Ele vai te despertar às 3 horas. Se você não quer vir para a consagração, Ele vai te pegar, Ele vai te arrumar um trabalho que você vai ter que levantar 5 horas. Eu quero te dizer, te perguntar uma coisa. Por que para o trabalho você levanta cedo com disposição? Você vai e para a consagração você não quer vir? Por que para EBD você não quer vir? Para o estudo da palavra você não quer vir, mas em um culto de profecia você está lá. A palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã é: vem de encontro a mim, porque eu tenho te esperado, e faça a minha vontade. Eu quero te convidar nesta noite. Posso, pastor? Amém? Você que tem vontade de viver um novo nível com o Senhor. Você que tem vontade de viver um novo nível no seu ministério. Você que está cansado de dizer não ao Senhor. Você que está cansado de falar para o Senhor que não aguenta mais. Você que tem desobedecido ao Senhor, eu quero te chamar aqui na frente. Você que quer um renovo no seu ministério, eu também quero te chamar aqui na frente. Você que quer viver uma nova vida com o Senhor, eu quero te chamar aqui na frente. Eu não estou te chamando para aceitar Jesus, porque eu creio que todos aqui já têm o Senhor Jesus. Mas eu estou te chamando para viver um novo nível. E quando a gente declara que queremos
vivermos um novo nível, o Senhor, Ele trabalha através da nossa vida. Jonas decidiu viver um novo nível com o Senhor quando ele fez o caminho de volta. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor está te esperando para viver um novo nível, para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Você que deseja uma recarga no seu ministério, na sua vida, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida, amém? A palavra do Senhor para nós nessa noite é: avance, avance para um novo nível. Só 3 querem mais do Senhor? Meu Deus. Eu quero mais. Porque eu não posso me acostumar com a presença. Eu não posso me acostumar com o azeite derramado sobre a minha vida. Eu preciso de mais. Porque eu preciso estar transbordando todos os dias para encher os outros vasos.